O que fazer quando sua terra não lhe dá mais o sustento? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é o Literatura na Prática. Hoje falando aí de O 15, de Raquel de Queiroz, né? Um livro aí bem antigo, é um livro que foi escrito aí no começo do século XX, um livro que já tem, pelo menos nessa edição aqui, ela é número de 73, deve ter muito mais edições do que essa, então é um livro muito lido, muito famoso, aí, utilizado também em escolas, utilizado aí também, né, como referência para algumas provas de vestibular, então é um livro muito interessante que vale a pena muito ser lido, e nós vamos falar um pouquinho dele aqui hoje. Bom, o livro 15, ele é um livro que fala de uma família que tem que deixar a sua terra natal, né, por conta da grande seca que atingiu ali o Nordeste. Ele se refere ali a grande seca que aconteceu no ano de 1915, né, que considera-se uma das maiores secas que aconteceu no Nordeste. Então esse ano de 1915 a água parou, a chuva parou, uma seca muito grande, e a autora, né, a autora Raquel de Queiroz, resolveu escrever um pouquinho um livro, né, referenciando-se ao que aconteceu, né, o que poderia ter acontecido com as famílias que viviam em 1915 nessa região onde teve essa grande seca. O livro foi lançado por ela em 1930, o livro foi escrito e foi lançado por ela em 1930, foi o primeiro livro dela, ela era bem jovem e fez um grande sucesso, e foi um dos livros que fez mais sucesso dela durante toda a sua vida, durante toda a sua carreira, tanto é que até hoje aí ele é lido e ele é muito comentado. Bom, a história em si, ela fala de um caipira, né, um sertanejo chamado Chico Bento, que ele é casado e tem 3 filhos, e ele tira o sustento da terra, né? Esse sustento que ele tira da terra é um pequeno produtor ali para se alimentar, tem ali seus animais, tem ali a sua plantação, e essa seca terrível, ele mora na região de Quixadá, né? É uma cidade, essa seca terrível chega e ele não consegue mais plantar, ele não tem mais a água, ele não tem mais como viver ali, e ele resolve sair, né, e migrar para Fortaleza. Então ele fala, bom, eu vou para Fortaleza porque lá é uma cidade grande, eu vou ter mais oportunidades, né? E ele começa uma jornada até lá. Ele não tem dinheiro, né? Ele é muito pobre, né? Ele vive ali passando algumas necessidades, e ele resolve fazer essa viagem a pé, né? Uma viagem que ele resolve fazer ele não tem dinheiro para condução, ele resolve ir caminhando com a família, ele, a esposa e os 3 filhos. Bom, a viagem de Quixadá até Fortaleza é uma viagem de quase 170 quilômetros hoje, né? Naquela época, ainda com poucas estradas ruins, poderia dar muito mais tempo. E nós estamos falando de uma seca terrível, um Nordeste terrível, então essa família com crianças e tudo mais, levaria aí em torno, andando a pé, poderia levar em torno aí de 20 dias, né? Ou até mais, até um mês, para chegar até a cidade de Fortaleza. Então a gente começa a perceber que é uma jornada muito complicada e muito difícil, né? Com a seca, com a falta de alimento, com a falta de água, né? Eles começam a ter vários sofrimentos nessa jornada, como já era de se esperar. Então, né, o Chico Bento e a sua esposa, se não me engano o nome dela é Cordolina, alguma coisa assim, é um nome bem diferente, eles vão caminhando com esses filhos e vão enfrentando vários desafios, né? Vão vendo ali o dor da seca, falta carne, eles matam um animal de uma fazenda, e a pessoa da fazenda não gosta disso e tem um atrito com eles. Eles encontram algumas pessoas, né, alguns retirantes, e no meio desse caminho um dos filhos dele morre, come aí a raiz de uma mandioca envenenada, né, e o menino morre. E aí esse garoto morre, a primeira perda que eles têm nesse caminho, né, nessa jornada para tentar sobreviver. E eles enterram na estrada. O menino tem até um poema, um trecho muito interessante que dá para ser lido aqui, vou ler para vocês verem como é triste essa visão dessa perda que a Raquel de Queiroz coloca no livro, né? Lá se tinha ficado Josias, na sua cova, à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz.
Bom, eles continuam essa jornada, então eles encontram esses retirantes, e aí do segundo filho deles, né, ele resolve ficar com esses retirantes, eles não veem mais o filho, então a segunda perda que eles têm é o segundo filho dentro dessa jornada, e então eles chegam até Fortaleza com apenas um dos filhos, né, um menor, eles chegam até Fortaleza. Eles chegam lá em Fortaleza e eles ficam no abrigo chamado de campo de concentração, que é um abrigo para os flagelos da seca, né, para as pessoas que sofreram com a seca e que estão migrando para Fortaleza, que está acontecendo muita gente indo para lá. Tem um motivo pelo qual eles foram, porque eles sabiam que estava muita gente indo para lá. E eles chegam lá e eles conhecem uma professora, a Conceição, e essa mulher se torna a madrinha do filho deles, e ela ajuda eles um pouco ali nessa vida. É uma mulher que tem a sua história, um pouco de vida até em Quixadá, conhecer lá um primo, tem uma história pessoal, mas o que acontece é que ela acaba conseguindo passagens para eles irem para São Paulo para tentar a vida nova, e acaba ficando com o filho deles, né, convencendo eles a deixar o menino e irem sozinhos, e é a terceira perda deles. Então, é uma história muito triste, é uma história que fala dessa necessidade de fome, seca, né? Das perdas que essas pessoas mais simples têm na vida, né? Deixando os 3 filhos pelo caminho e achando que está fazendo a coisa certa, até de deixar um dos filhos com uma mulher que tem mais conhecimento. Então, assim, é uma coisa que entristece, é uma coisa que nos remete aos dias atuais, onde a gente vê o que acontece até mesmo nessas guerras, como está acontecendo na guerra da Ucrânia recentemente. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas o vídeo foi gravado bem próximo da guerra da Ucrânia, onde tem essa migração das pessoas, né? Eu vejo que uma das cidades foi invadida já faz muito tempo e as pessoas não saem da cidade, elas continuam lá, né? Elas querem esperar até o último minuto, quando elas veem que não tem mais saída, porque elas não querem deixar a casa, não querem deixar o que elas conquistaram. Então, assim, eu fico imaginando, né? E o livro remete isso pra gente, a dor de quem tem que deixar a única coisa que eles têm, que é aquela casa, aquele lugar, né, aquele sítiozinho onde eles conseguiam viver, onde eles conseguiam plantar, né, e conseguiam fazer sua vida ali, ter sua vida. Então a gente vê, muita gente fala, por que esse pessoal não sai dessa terra e não vai embora? Por que esse pessoal não sai da guerra, não vai embora? Por que esse pessoal, por exemplo, né, em alguns casos, algumas pessoas que moram em costas de morro, que às vezes tem deslizamento, por que eles não saem? Então, assim, é muito difícil essa decisão, e o livro traz um pouco disso, né, porque as perdas vão ficando pelo caminho, tudo aquilo que você construiu, você vai deixando pelo caminho, né, e as pessoas não querem perder, e realmente não devem, porque às vezes são trabalhos de uma vida toda, a pessoa tem a sua casa, né, tem o lugar onde ela conquistou, e acaba tendo que deixar para trás por força maior. Então esse livro traz um pouco dessa questão. É um livro muito interessante, é um livro bom de ser lido, tem que ter ali um pouco de, né, tá com o coração bem forte para poder entender a história, entender o contexto, mas também não se derrubar com toda a tristeza que o livro pode trazer. É isso, pessoal. Agradeço aí quem está vendo os vídeos, quem está seguindo o canal. Peço aí quem não seguiu aí o canal ainda, que ajude aí seguindo o canal, né? Deixe seus comentários, eu vou respondendo aí o que eu puder ajudar e a gente vai aprendendo junto, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima história.